boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao 1515, onde eu faço lives para vocês sobre temas da educação física, falando de treinamento, falando aí de como ser um professor e como entregar resultado todos os treinos, tá? Então, vamos lá para o tema de hoje. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é quais são os fundamentos para a gente conseguir ter resultado em todos os treinos, tá? Então, bora falar um pouco disso, tá? Primeiramente, o resultado todo treino, será que ele é real? Será que a gente consegue ter resultado em todos os treinos, tá? Uma coisa que eu gosto de trazer muito aqui dos conteúdos é o que é resultado. A gente tem que começar a entender qual é o resultado que a gente quer. A gente quer só o resultado lá no final da nossa periodização, do nosso programa, ou a gente quer estar aí coletando poucos a pouco resultados que a gente consiga, tá? Então, pensando nisso, vocês já conseguem sacar que dá para a gente ter aí vários tipos de resultado. A gente abre o leque para muitas possibilidades. E aí, quando a gente abre esse leque para muitas possibilidades de resultado, o que a gente consegue perceber? Que aí, qual vai ser o benefício da gente ter resultado em todos os treinos, né? A gente vai ter o benefício de conseguir aí controlar para onde a gente está indo. Porque se a gente não sabe os resultados que está tendo em todos os treinos, tá? A gente não está indo para lugar nenhum. Ou melhor, a gente está indo para qualquer lugar. A gente está aí num navio sem direção, né? Como diz a música. E aí, esse é um grande problema. Quando a gente está num navio, num barco aí sem manche, sem comandante. Porque aí, o que acontece? Você vai chegar aí numa ilha deserta e sei lá na onde você vai chegar. E é isso que a gente não quer aqui. E aí, para a gente conseguir ter os resultados em todo o treino, todos os dias, quiçá, a gente precisa entender quais são os tipos de resultado. Então, a gente vai conseguir perceber quais são os tipos, quais são as variações, quais são as possibilidades, tá? E aí, falando dessas possibilidades, eu quero deixar aqui clara qual é a oportunidade hoje aqui. A oportunidade é de você entender quais resultados você pode estar conseguindo, o que você vai estar conseguindo gerar, o que você está conseguindo controlar. Você vai conseguir entender como organizar uma forma de gerar esse resultado todos os dias, tá? Todos os treinos. Então, é isso que eu quero mostrar aqui, ajudando vocês com os fundamentos disso. Quais são os fundamentos? Onde está fundamentado isso? Porque eu sempre falo, né? Resultado todo dia, resultado na tela do tempo, resultado não sei o que, resultado não sei o que, lá, resultados. Mas quais são os fundamentos? Onde a gente se apoia, tá? Para conseguir estar falando sobre isso, estar conseguindo mostrar para vocês sobre tudo isso que é o resultado todo dia. Opa, Hugo, beleza? Então, vamos lá, ó. Se a gente vai se fundamentar em ter resultado, através do que o profissional de educação física tem resultado, ele gera resultado para o aluno dele? Através dos exercícios, tá? Então, exercício, a gente pode falar assim, ó, tô com um iceberg aqui para você conseguir sacar e ver. Eu vou fazer um desenho aqui que vocês vão conseguir enxergar os fundamentos, tá? E esses fundamentos, eu vou mostrar através desse iceberg. Primeiro fundamento que a gente tem para conseguir ter resultado todo dia então, aqui o topo, tá? Então, o número 1 aqui, sei lá, vai aparecer ao contrário aí para vocês, eu acho. Então, a gente tem aqui o número 1, primeiro resultado que a gente vai conseguir aqui, tá? Primeira coisa, ou melhor, primeiro resultado que a gente vai conseguir, não. Primeiro fundamento, primeira parte para a gente conseguir gerar resultado todo dia são os exercícios, tá? Então, se você não conhece de exercícios, você não tem um vasto conhecimento, por exemplo, não digo vasto, mas você conseguir aí diferenciar o que é um corretivo de um exercício educativo, de um exercício de progressão, de regressão, de técnica, de coordenação, de força, de agilidade, de explosão. Se você não tem assim conhecimento desses tipos de exercício, como
utilizar eles dessas formas, vai ser complicado. Então, o primeiro fundamento é a gente entender os tipos de exercício que a gente tem, quais são eles, aquelas variações, tá? Esse exercício eu posso fazer de um jeito mais difícil, de um jeito mais fácil, eu posso progredir, eu posso regredir ele, tá? Então, isso é a base, tá? Isso é o topo do nosso programa, da nossa ideia, do nosso ponto que a gente vai se fundamentar aqui na organização de ter um resultado todo treino, tá? Então, isso é muito importante, porque assim, a gente não pode falar que tem resultado todo treino se a gente não conhecer o exercício que a gente está propondo, o que a gente está fazendo. Se eu peguei aleatório, fui lá no Google, pesquisei lá, sei lá, exercício pendurado na barra, tá? E aí não entendo desse exercício, só coloquei porque ele é legal, ou estou fazendo o exercício porque estou fazendo, tá? Não vai adiantar. Por exemplo, também você conseguir entender as progressões e regressões de exercício. Isso vai ser fundamental, isso é um ponto que fundamenta a nossa base aqui para ter resultado todo treino, tá? Então, se você não entender de progressão, regressão, se você não entender como corrigir um exercício, tá? Aí utilizar corretivos, educativos para conseguir melhorar esse exercício, melhorar essa técnica, isso também vai te atrapalhar aí a conseguir resultado todo dia. Então, o primeiro ponto aqui são os fundamentos, tá? Então, ponto 1, fundamentos do nosso resultado todo treino é saber os exercícios, conhecer eles, entender progressão, regressão, educativo, corretivo, técnica, tá? Então, a gente tem que entender todos os compostos, as variações que a gente pode ter do exercício, tá? De deixar o exercício mais difícil, mais fácil, o exercício para X pessoa, o exercício para o tipo de pessoa que está com dor, o exercício para o tipo de pessoa que achou fácil, e aí eu quero deixar ele mais complexo e mais pesado. Então a gente tem que conseguir entender esses pontos, tá? Então esse é o fundamento 1 aqui, que a gente baseia o nosso resultado todo treino. Agora vamos lá para o ponto 2, tá? Então, qual que é o ponto 2 que a gente vai ter aqui do fundamento, que vai fundamentar o nosso resultado todo treino? Então, ó, se aqui, porque assim, o que a gente consegue enxergar? Esse ponto 2 é como se fosse o iceberg aqui, tá? A pontinha é o que todo mundo enxerga. A pontinha do iceberg é aqueles exercícios, né? Então, o que eu falei aqui? Que o primeiro fundamento é a gente saber dos exercícios, conhecer eles, saber para que eles servem, saber variações do exercício, né? Isso é o que todo mundo enxerga, é aquela parte legal, o lindo, maravilhoso. Cheguei na academia lá, todo mundo, tô treinando em cima de uma bola, fazendo um supino. Tô fazendo o equilíbrio em cima do bozu, parecendo um circo de Solé. Então, o que você precisa entender? Que isso é o que todo mundo vê, tá? Então, agora aqui, do fundamento 2 em diante, o que acontece? É bastidor, é na onde a galera não enxerga, que nós profissionais estamos situados, tá? Aqui é básico, aqui é o ponto fácil, é aquele ponto lindo, maravilhoso que eu falei que todo mundo está vendo. Agora, o que o pessoal não está vendo? Desse segundo fundamento para baixo. Então, qual que é o segundo fundamento aqui para a gente ter resultado todo treino? A gente entender que para cada exercício, cada coisa que a gente está fazendo aqui, ele vai ter muitos métodos, tá? Então, o segundo fundamento aqui, eu vou até fazer um M aqui com o meu segundo aqui, ó. Vai ser os métodos, tá? Então, são os métodos, as técnicas, os tipos de trabalho que a gente vai estar fazendo. Então, isso é o segundo fundamento, o segundo fundamento que vai basear aí a nossa estrutura de ter resultado todo o treino, tá? Por quê? Por que ele vai basear? Porque assim, se eu não tenho os métodos, as técnicas, as formas de fazer, eu só tenho, vamos dizer assim, o pico aqui. Então, isso daqui não dá para se sustentar. Lembra? A gente precisa de uma sustentação. O iceberg não é só aquela pontinha que a gente está vendo. Então, eu preciso de uma coisa que consiga sustentar esses exercícios que a gente está colocando, tá? Então, se a gente tem um tipo de exercício aqui,
com certeza eu vou ter um método por trás dele, uma técnica, um jeito que eu vou estar fazendo. E esse método, essa técnica, a gente gosta de falar que são as ferramentas. Como a gente vai utilizar isso? As ferramentas de trabalho. Nossa ferramenta de trabalho é o método X. Vocês já ouviram falar isso? Alguém? É bem comum, não é? Então, agora aqui vocês começam a enxergar de uma forma lógica, tá? Uma forma fundamentada, onde a gente vai poder ter resultado aí todo o treino, tá? Então, se você conseguiu enxergar que os métodos que a gente tem hoje são métodos que nada mais né, que ferramenta, então é uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, a gente tem vários métodos que a gente conhece aí, o método do CORE, o método de treinamento funcional, o método de treinamento circuito, o método de treinamento HIIT, o método de treinamento aeróbico, o método... Então a gente tem vários métodos de treinamento, a gente tem método de treinamento avançado, da escola tal, do centro de treinamento tal, do Chiquinho, do Zezinho, do metodologia Y, metodologia do futuro, a gente tem vários. E cada método desse é uma ferramenta diferente que a gente pode utilizar para sustentar os nossos exercícios, a ponta lá do nosso iceberg, tá? Então, se a gente consegue entender isso, a gente consegue perceber que cada exercício vai estar sustentado por um método. E, assim, a gente sabe que tem um exercício. Se a gente tem um exercício, a gente pensa, o iceberg começa a aumentar. Então, para baixo d'água ele começa a ser maior. Então, se ele está aqui, eu tenho um exercício, para cada exercício eu posso utilizar muitos métodos para ele. Por exemplo, o método do Chiquinho, o método do Zezinho, o método do futuro, podem ser que os três tenham o agachamento. Pode ser que os três tenham fazer o pé na barra. Pode ser que ele tenha a flexão de braços. Então, todos os métodos podem ser que tenham o exercício. Então, o exercício é uma coisa pequenininha. E aí a ferramenta da forma que a gente vai utilizar, ele vai ser os métodos, que é o segundo fundamento aqui, que a gente consegue estruturar o nosso resultado em todo o treino, tá? Mas aí você vai falar, então acabou, porque assim, eu preciso saber do exercício, eu preciso saber do método, né? Porque aí eu sei o método que eu estou utilizando no meu exercício, e aí pronto, acabou, agora eu posso ir lá, começar a postar que eu tenho o método X, o método Y, o método Z, e agora eu vou chover de resultado, chover de cliente, chover de um monte de gente. Não é bem assim, pessoal, porque o grande ponto-chave, não sei se vocês, profissionais da área, já aconteceu ou já passaram por isso, que é fazer vários cursos e usar pouco desses cursos, ou usar tipo parte de um curso daqui, parte de outro curso de lá, e não conseguir colocar tudo em prática, não usar toda essa ferramenta que você aprendeu, esse método completo, tá? Então, se você já passou por isso, é que isso que você acabou de me dizer, que o método vai sustentar o exercício vai sustentar o método, e aí pronto e acabou, não é bem assim. Por quê? Porque você precisa de uma coisa a mais, tá? E essa coisa a mais que você precisa é o que a gente chama de sistema, que é o fundamento 3. Eu coloquei aqui, o fundamento 3 do nosso, que é um sistema, tá? Então, a gente precisa de um sistema. Para quê? Para sistematizar. Sistematizar todos os métodos que a gente conhece, todos os exercícios. Porque se a gente pensar no nosso treino, a gente usa o método, vamos dizer, circuito hoje. Tá? Até quando eu vou estar utilizando o método de circuito com o meu aluno? E agora eu vou mudar para fazer treino por blocos. Tá? Até quando eu vou fazer treino por blocos? Mas aí eu tenho uma metodologia, que agora a metodologia ela mostra assim. Eu faço por blocos, aí no final eu faço um circuitinho. E aí beleza, agora eu consigo fazer. Porque aí às vezes eu vou variar aqueles blocos, eu vou variar no quê? Eu vou pegar e vou fazer às vezes uma hipertrofia, aí depois no final eu vou fazer um metabólico, aí daqui a um tempo eu vou fazer só circuito e voltar. Então eu aprendi isso na metodologia, estou pronto, acabei. Mas pensa, você vai ficar só nessa metodologia, essa metodologia vai abranger quem? Vai levar para que resultado? Vai levar para o resultado X? Ela vai conseguir te levar para o resultado Y?
Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a gente precisa de uma forma de sistematizar tudo isso, de organizar todos esses métodos, todas essas técnicas que a gente aprendeu, todos esses cursos, essas ferramentas que a gente tem aí na nossa caixa de ferramentas, a gente precisa ter uma forma de organizar isso. E como a gente vai organizar isso? Através de um sistema de organização, um sistema operacional, que essa é a base do nosso iceberg, é o final, tá? Então, ó, esse final aqui, vou até colocar aqui para baixo, ó, para ficar melhor ainda. A gente precisa de um sistema, tá? Então, a gente precisa de um sistema, bem grandão aqui, ó, um sistema, tá? E esse sistema que a gente precisa, ele vai estar de que maneira? Como se fosse o Windows do computador. O computador tem as peças dele, não tem? Aí ele tem vários programas dentro, não tem? Depois ele tem o sistema operacional. Por quê? Ele vai precisar desse sistema para rodar os programas e fazer as peças funcionarem, tá? Então, no nosso treino, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é a mesma coisa. E por que o computador sempre vai lá, você entra na calculadora do computador, ele consegue fazer a soma e entregar o resultado? Por quê? Porque ele tem um sistema operacional que roda o programa da calculadora, que faz aquele processador, aquela pecinha lá dentro dele, calcular e gerar o resultado que você queria. Então, no nosso treino, pode ser a mesma coisa. Só que agora você olha a lógica. Vamos lá, vamos comparar. Se eu tenho um sistema, algo que vai me fazer organizar esse treino, tá? Eu posso pegar o programa. Qual que é o meu programa de treino hoje? Ah, estou usando a metodologia do futuro. Sei lá, metodologia do João, metodologia da Maria, tá? Então, eu estou usando a metodologia C. Aí eu vou pegar os exercícios X, Y e Z para o que eu aprendi nessa metodologia, eu vou colocar aqui. E aí esses 3 tipos de exercício vão me fazer o quê? Vão me gerar o famoso resultado, tá? Então aí a gente chegou no pico do nosso iceberg, que é o famoso resultado que a gente quer. E aí esse resultado a gente vai ter de que maneira? Todos os treinos. Por que a gente tem resultado todo treino e não é só no final da periodização? Porque nesse método aqui, eu aprendi que eu vou só ter lá no final da periodização. Eu preciso fazer 6 semanas que eu aprendi no meu método, no programa lá, que aí depois de 6 semanas eu vou trocar o exercício, vou trocar o treino, e aí eu tive resultado. Mas pensa, aqui, quando a gente fala só de método, a gente esquece essa parte de baixo do nosso iceberg que eu estou falando. E aí o que acontece quando a gente esquece daqui? Qualquer lugar serve. Então, você vai ter resultado daqui a um mês? Por quê? Porque isso pode ser que aconteça daqui a um mês. Então, o mais seguro é acontecer isso daqui a um mês. Agora, a partir do momento que você tem um sistema, algo que está fazendo aí acontecer todo dia, todo treino, você vai sistematizar esse método para utilizar o exercício para gerar o resultado. Então é isso que a gente quer que vocês entendam aqui. Esses são os fundamentos. Se você conseguir colocar tudo isso que eu falei em prática, com certeza você vai sair aí todo dia gerando resultado para o seu aluno, para o seu cliente, tá? Então, um personal que dá resultado todo dia, ele consegue utilizar essa escala aqui, ele consegue usar esse programa, esse estilo de trabalho, tá? Então, se você não utiliza um estilo de trabalho dessa maneira, meu caro, você ainda está navegando num barco sem remo, sem direção, tá? Então, não deixe a maré te levar. Tenta colocar aí, arrumar um galho e começa a remar esse barco, cara. Começa a colocar direção. Não fica usando um tipo de método só, ou misturando métodozinho daqui, métodozinho de lá. Não, você precisa ter um sistema, algo que vai fazer você organizar todos os métodos que você conhece para conseguir fazer todos os exercícios que você conhece também, gerar o resultado que você quer. E é isso que vai te levar aí a entregar resultado todo treino, todo dia, tá? Então, essa é a diferença, esse é o ponto-chave. E aí, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje, de final, de dica aí arrasadora para vocês colocarem em prática e conseguir já entender esse iceberg e começar a gerar esse resultado diariamente, tá? Faça uma revisão de todos os métodos que você conhece, de todos os tipos de treino, de todos os programas, e tente organizá-los de uma forma que vá
levar ao resultado que você quer. Porque o exercício, lembra, é só o comecinho, é só a ponta do iceberg. Então, se você é um personal que quer gerar resultado todo dia, saiba todos os métodos que você conhece, todos os métodos de trabalho, sistematize eles, organize eles de uma forma que você vai conseguir gerar esse resultado todo dia. Então, esse é o ponto que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Espero que eu tenha aberto aí para novas ideias a mente de vocês e espero que vocês consigam ter sacado tudo isso que eu quis colocar aqui, que é possível a gente conseguir resultado todo treino, é possível a gente não ficar aí dependente de método do tio, método da tia, método do futuro, método C, método B, método A, tá? Então, saia dos métodozinhos e faça acontecer você mesmo. Gere resultado todo treino, beleza? Então, até amanhã, 15h15, e vamos que vamos, galera. Bora gerar resultado todo treino.